A delegada Natália, que vem enfrentando aí nas investigações do Estado do Piauí, também, boa tarde às senhoras. Nós estamos abrindo um quadro que virá à tona todas as quarta-feiras, que é o Ronda Mulher, Amar é Respeitar, né? Como é que ama querendo ser dono? Como é que ama tendo a mulher como posse, né? Primeiro eu queria saber, Dona Cleide, como é que está esse trabalho a nível de Estado, já que nós não temos nos lugares mais distantes esse amparato que nós temos nas cidades maiores. Porque a mulher chega, eu sou testemunho, que eu ando bem no Piauí, ela chega numa delegacia menor, ela até volta, porque lá só tem homens, ela não consegue denunciar, não tem uma equipe multiprofissional. Né? Chega lá e aqui para nós, os caras muitas vezes zombam até da denúncia que ela vai fazer. Como é que o enfrentamento está fazendo para levar esse apoio, para levar essa porta aberta para as mulheres, Ana Cleide? Boa tarde. Boa tarde, e eu queria iniciar parabenizando pelo quadro, porque é importante e está dentro do enfrentamento à violência contra a mulher a informação. Isso. É importante que as mulheres elas sejam informadas do seu direito, informadas de como é que funciona todo um processo a partir do momento que ela decide romper pelo ciclo da violência. E eu queria iniciar falando que o enfrentamento à violência contra a mulher ele parte de uma questão primeira, que é a estrutura, né? A violência contra a mulher ela é estruturada dentro da nossa sociedade. E nós, para enfrentarmos essa violência, nós precisamos ter primeiro essa compreensão. Nós, mulheres, vivemos numa sociedade que é estruturada, né, de forma machista, hétero e branca. Né? Então, o sexismo ele está presente nessa estrutura, né? O gênero, e essa violência que ocorre com as mulheres é decorrente dessa cultura, onde nós mulheres fomos ensinadas, e ainda hoje a sociedade teima nessa cultura de que nós temos um lugar diferente do lugar dos homens e que os homens se sobrepõem a nós. Os direitos dos homens se sobrepõem ao direito das mulheres. Então, nós precisamos partir desse primeiro, né, desse início. E na matéria, nós vimos aí que o advogado, e aí nós podemos fazer a primeira observação. Um operador do direito, né? É um homem, né, que sabe das informações, que sabe sobre lei, que mexe com as leis. E ele, né, quando ele faz, ele tem toda a simbologia que foi colocada aí. A simbologia das flores, de despedida para a mulher, a simbologia de queimar o seu veículo, né? Ele trata a mulher como um objeto. Então, esse objeto que ele queimou, ele está dizendo que a mesma coisa que ele fez com esse carro, ele pode fazer com ela. Então, ele está dando todos os sinais de que ele vai cometer um feminicídio se não se tomar uma providência imediata. Então, essa mulher, ela precisa ter todo um plano de segurança, e aí nós precisamos, enquanto Estado e Serviço Público, Poder Público, fazer, junto com essa mulher, todo um plano de segurança e precisa, inclusive, do envolvimento da família dela. Isso, é importante. Da rede social dela. Deixa eu pegar nesse ponto para a gente colocar a polícia. Por exemplo, a delegada Natália. Essas medidas protetivas, eu sou um crítico da falta de estrutura para dar segurança às medidas protetivas. Eu sou. Eu acho que o Estado ainda não tem condição de dar essa estrutura toda, que a nível nacional poderia oferecer o Estado a isso, porque, delegada, as mulheres vão lá, você tem aí todos os subsídios, apesar desse caso ser Timon, de que isso vai evoluir para o feminicídio. Aí é decretado a medida protetiva. E um cara desse que é um operador da lei, ele furou a medida protetiva. Imagine uma pessoa com menos esclarecimento. Boa tarde, delegado. Boa tarde, Silas. Boa tarde a todos. Né? Até puxando um gancho das palavras da Ana Cleide, eu queria parabenizar, realmente, tratar sobre a violência doméstica e familiar é mais do que necessário. Então, esse momento que a gente está tendo, até para um viés preventivo, é muito importante. Como você falou, as medidas protetivas, elas vieram com a Lei Maria da Penha, são importantíssimas, porque é mais um elo no combate à violência doméstica e familiar. Como você falou, não basta realmente uma decisão judicial que determine a medida protetiva, que venha essa proteção a mais à mulher,
mas é necessário um monitoramento. Isso. Então, é aí a questão do papel do poder público, através do reforço da segurança pública, a questão de estrutura. Recentemente, nós recebemos viaturas novas. Então, esse reforço, essa preocupação, que não deve vir apenas do governo estadual, mas também federal, né, o governo como um todo. Até do municipal também, né? Exato. Tem que ter uma integração, né? Um reforço. Aí, como a Ana Cleide falou, o combate à violência doméstica familiar, ele exige estrutura. Então, não basta também a questão de dar o aparelhamento, mas servidores são muito necessários. Principalmente quando a gente trata da violência doméstica familiar, que a própria lei estabelece que tem que ser preferencialmente mulheres. Você até tocou no tema, né? A mulher ela acaba se sentindo, e não é colocando em xeque a atuação profissional dos homens, mas a mulher ela acaba se sentindo mais acolhida quando ela é escutada por uma mulher. Às vezes essa mulher ela vem de uma situação de violência sexual. Você imagina ela tratar sobre a violência... Ela tem que relatar isso a um homem, né? Então, é uma questão de estrutura, realmente, não é somente a questão de aparelhar a Polícia Civil, a Polícia Militar, mas também novos concursos, novos profissionais para a gente reforçar e, de fato, combater com eficácia a violência doméstica familiar. Tem uma solução, tem alguns estados que estão estudando, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que é entregar essas equipes multiprofissionais, como a psicóloga, né, como assistente social, a organizações não governamentais, porque o concurso ele demora um pouco, né? Tem todo aquele trâmite, enquanto se faz concurso para esse profissional. Porque se você chegar numa delegacia que só tem homem lá, mas tiver uma equipe multiprofissional, já ajuda muito. Tem uma psicóloga lá, tem um assistente social que vai receber essa mulher. Ela vai se sentir mais forte, vocês sabem disso, né? Sabem disso, essa medida protetiva. Tem alguns estados que têm mais sucesso, por exemplo, do Rio Grande do Sul, que foi quem começou a história lá da Patrulha Maria da Penha. Hoje ele tem uma patrulha de inteligência na civil e uma patrulha de monitoramento na militar. Porque tem que monitorar. Eu sou favorável, inclusive, da tornozeleira para quem está com medida protetiva, para que você monitore o cara se ele está perseguindo a mulher ou não. Então, eu sou favorável disso, né? Eu, quando estive no Congresso, propus uma emenda de 100 milhões de reais para esses equipamentos. Ela foi se dissolvendo ao longo dos governos. Infelizmente, nós estamos vendo o negócio pegar e não estamos querendo. A gente não faz estrutura, Ana Cleide, sem negócio de dinheiro. A gente sabe disso, né? Não adianta a gente se enganar. Você é uma heroína, no fato, mas cadê a estrutura? Tem que ter estrutura, tá? E nós precisamos ressaltar que nós tivemos um período recente, né, na história do Brasil, em que política para as mulheres não foi valorizada e nós não tínhamos recursos, infelizmente. Verdade. Então, estamos agora numa reestruturação, né, e buscando esses recursos a nível de governo federal. Então, antes, nem o Ministério da Mulher que nós não tínhamos, hoje nós temos. E aqui no Piauí, o governador seguiu essa lógica do governo federal e criou a Secretaria da Mulher. E aí, Silas, queria colocar que dentro desse enfrentamento, nós temos hoje na Secretaria vários trabalhos. Desde o trabalho da base, que é a questão da educação. Nós temos hoje um programa que nós chamamos Vamos nas Escolas, que é formação para os professores. Né? Então, nós vamos estar atendendo todos os professores das escolas integrais, né? Para que eles possam identificar a situação de violência já na adolescência, porque, infelizmente, essa cultura machista... Homem lá, né? Exatamente, e educar os meninos e fazer todo esse diálogo dentro da escola, que é uma forma de prevenção que é importante. E nós temos também um trabalho com as mulheres da zona rural. Nós temos um ônibus lilás, que ele se desloca para os municípios, naquelas localidades mais distantes, para fazer essa formação. Mas eu queria ressaltar, né, a questão dos demais municípios piauienses. Hoje nós temos esse trabalho de forma integrada com a Secretaria de Segurança, com a Secretaria de Assistência Social, com a Saúde, principalmente, essa parceria com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça, porque enfrentar a violência nós não podemos fazer se não for em rede. Tem que ser em rede. Né? E dentro da assistência social, hoje nós temos um serviço que está em todos os municípios, que se chama CRAS, que é os Serviços de Referência de Assistência Social. Então, nós estamos fazendo essa formação, é uma porta de entrada importante. Que bom. Né? A partir daquela mulher que busca o Bolsa Família, ali o profissional já vai identificar no cadastro se ela sofre ou não algum tipo de violência e de forma preventiva já trabalhar essa situação. Muito bom. Então é importante que as mulheres que estão nos escutando agora, elas busquem o apoio. Né? Isso é importante. Muitas vezes a mulher não quer denunciar,
por conta dessa questão de quando ela chega também, e encontra um homem, como também o fato da relação, da dependência afetiva. Nós ainda temos algumas mulheres que estão sofrendo violência, que elas têm essa dependência afetiva, quer dizer, ela acredita que aquele homem vai mudar isso que eu vou e pedir à ela delegada, não busca romper essa violência. Pedir à delegada qual é o perfil desse homem que bate e pede perdão. Esse é o mais perigoso, né, delegada? Na verdade, isso faz parte de um ciclo, certo? Então, a violência doméstica familiar ela é composta por um ciclo. O abusador, ele inicia com a fase da atenção, que a gente chama que é a primeira fase, Sim. que é a fase pré-agressão. Sim. É quando ele já é uma forma mais grosseira, ele fala de uma forma mais grosseira, mais truculenta. Só que como o ciclo evolui. Sim. Então, evolui para a agressão de fato. Aí nós temos as formas de violência, a violência física, a moral, a patrimonial, a sexual, a psicológica. Meu Deus, essa é terrível. Exato. Que até pouco tempo não existia tipificação no Código Penal a respeito da violência psicológica. Então, às vezes, chegava uma situação na delegacia, era uma situação de violência doméstica familiar, havia proteção através da Lei Maria da Penha, mas não era previsto no Código Penal. Não existia a criminalização de acordo com o Código Penal. E seguindo como ciclo, aí vem a questão da fase da lua de mel, que é o que você acabou de falar. O perdão. Ele diz que se arrepende, muitas vezes Muito até motivado porque a mulher denunciou, então ela volta na delegacia, a delegada, aí de uma forma coloquial, quero retirar a queixa, porque ele mudou, porque ele disse que nunca vai mais me agredir. E como ciclo, ele vai retornar para a atenção. E mais forte, né? Mais forte, e a distância de uma fase para outra no ciclo vai reduzindo. E, como você falou, as agressões elas vão progredindo até que pode-se chegar à situação irreversível que é o feminicídio. Tá certo, que coisa, hein? Nós temos um grande problema, só para encerrar, e agradecer a presença de vocês, que é a questão da dependência, né? A mulher depende, por exemplo, eu não vou puxar... Meu filho, quando foi vereador de Teresina, ele fez um projeto de que 5% das casas populares tinham que ser dedicadas às mulheres da Maria da Penha. Puta de um projeto. Eu fui legislador, mas ele passou de mim, eu disse para ele, você passou de mim, Recife veio pegar aqui o modelo dele e já está aplicando. Então, eu acho que nós temos que os legisladores, o município que está mais próximo da população, tem que fazer isso. Porque muitas vezes eu não saio de casa, porque eu não tenho para onde ir, eu não vou voltar para a casa do meu pai com um cômodo só. Eu tenho medo de denunciar, porque eu vou comer o quê? Eu vou ter o quê? Então, esse encaminhamento é importante. Né? Silas, eu queria até justamente chamar a atenção, a gente falou da dependência emocional e agora a econômica. A econômica. Eu chamo muita atenção o papel que o poder público exerce nesse combate. Os cursos profissionalizantes, eles são o caminho para tirar essa mulher da dependência econômica. Porque muitas das vezes essa mulher, e eu estou utilizando as aspas, é só dona de casa. Isso. Eu falo isso porque não existe um trabalho mais exaustivo do que ser dona de casa. Mas, infelizmente, essa mulher ela não tem como se manter economicamente. Então, veja o papel que o Estado pode exercer no combate a partir do momento que eu profissionalizo essa mulher, eu dou uma profissão para ela, eu tiro ela das garras Faz ela empreender, né? Faz Exato. ela empreender, né? Parcerias público-privadas. Então, é um canal justamente até no combate. Até porque o homem ele é tão, eu não vou usar a palavra, que quando a mulher está empreendendo, ele começa a ficar com ciúmes. Quando ela está só dentro de casa, ele acha que ele é propriedade dela, né? Então é difícil, mas empreender é melhor, porque aí ela tira as algemas, né? Tá certo? Exatamente. Nós temos hoje um projeto chamado Elas Empreendem, que é um projeto em parceria com o SEBRAE, executado pela Secretaria da Mulher, e aí os municípios podem estar fazendo esse contato. Isso, gente, porque o município é o mais próximo. Para saber o que tem, né? Nós estamos convidando os municípios a se fazerem presente. As secretárias, exatamente, entrar em contato aqui para levar para o município. Lá está mais perto, né? Está mais próximo. Tá? E a ideia é essa, de levar para os municípios, porque está próximo da mulher, e nós não queremos romper com esse convívio comunitário, que é importante para a mulher e como convívio familiar. E nós queríamos dizer também, agradecendo e já encerrando também, que nós estamos com um canal de WhatsApp. Isso é bom. É um canal de ajuda, então muitas vezes a mulher ela ainda tem vergonha ou ela ainda não está preparada para dar aquele primeiro passo da denúncia, então ela pode acessar o canal de WhatsApp, que é o 0800 000 1673. Né? Esse canal, ela baixa lá o número, ela salva na agenda dela e ela pode acessar
como uma mensagem de WhatsApp normal, e ela pode tirar dúvidas, né? Nós temos recebido, ele foi instituído agora no 8 de março, nós recente. estamos numa fase experimental, e esse canal nós já recebemos, já dialogamos com mais de 4.000 mulheres. Que bom. Né? Então, é importante que as mulheres acessem os canais de ajuda, e, a partir daí, você vai ter um direcionamento, mulher, para romper esse ciclo da violência. O primeiro passo é seu, o segundo passo, nós estamos juntas com você. Para dar com você. Obrigado, senhoras. Muito obrigado. Dizer que, Thaís, vamos pegar esses canais do governo do Estado, das prefeituras e da própria polícia, para que nós divulguemos o nosso quadro todas as quartas-feiras. Muitas mulheres não sabem. Muito obrigado, tá? Pela presença de vocês. Está aí o Ronda Mulher, tá certo? Amar é respeitar.